Bom, eu tenho a alegria de voltar a falar com vocês no culto desta noite, trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra profética, uma palavra de Deus para a minha vida, para as vossas vidas, para esse grande culto em que nós regozijamos, ainda pela esperança de ver o dia melhor, de sentir melhor e de ter os problemas solucionados. Eu trago uma palavra para vocês, uma palavra que Deus vem mexendo comigo todos esses dias relacionado. Deus abre a porta e Deus também fecha a porta. Existem portas que Deus abre através da mão de um homem. Existem portas que Deus também fecha através das mãos de um homem. E a Bíblia nos mostra no livro do Êxodo, desde o capítulo 1, que Israel estava no Egito, servindo como escravos de Faraó e ao povo egípcio. A Bíblia nos declara que Deus chama um homem chamado Moisés e disse: Moisés, você vai ser o libertador desse povo e você vai mudar a situação de Israel. E eu vejo que Deus trabalha de formas inusitadas e que a gente não compreende. E simplesmente Moisés faz as suas justificativas dizendo: Senhor, eu sou incompetente, incapaz para fazer o que o Senhor mandou eu fazer. Porque Moisés havia recebido uma ordem de Deus para ir falar com Faraó, que era o rei do Egito, para que liberasse o povo de Israel para sair do Egito. E ele disse: ó Senhor, eu sou um homem gago, eu não consigo me expressar. E Deus disse: olha, eu conheço as tuas dificuldades. E aqui é o primeiro ponto que eu quero falar com você. Deus conhece as tuas limitações, Deus conhece as tuas dificuldades, mas nem por isso Ele deixará de te usar no momento que Ele, como Deus, que governa todas as coisas, Ele quiser te usar. E eu vejo um grande Deus, forte e poderoso. E ele disse: você tem um irmão chamado Arão. E esse teu irmão é um pouquinho mais idoso que você. Observe que Moisés tinha a idade de 80 anos e Arão tinha a idade de 83 anos. E Deus disse: olha, Arão será por tua boca, mas você profetizará a Faraó que deixe o meu povo ir, que libere meu povo para ir. Interessante que ontem pela manhã Deus começa a tratar comigo, porque às vezes a gente não compreende, a gente prega, a gente ensina, a gente fala, mas não compreende. E eu vejo Deus tratando com Faraó. Sabe por quê? Porque quando Faraó deu permissão para o povo ser livre, para o povo ser liberto, aí então começaram as provas. Deus manda 10 pragas lá no Egito. E essas pragas vieram contra o povo do Egito. E o que me chamou a atenção é que aquele povo, eles não estavam sozinhos. Eles tinham Israel juntamente com eles. E eu não entendia porque Deus estava agindo no Brasil e agindo no mundo, e a igreja, a sua igreja, que hoje está vivendo também num problema difícil, as portas das igrejas fechadas, o povo recluso em casa, e eu perguntei para Deus nas minhas orações da madrugada o porquê que Deus estava tratando desta maneira. E Deus me levou
a entender Israel. Israel era um povo escolhido por Deus, assim como a igreja é um povo comprado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. E observe bem, Deus não poupou o povo de Israel de passar pelas pragas, mas Deus os guardou. Deus não nos poupará de passar por aflições. E a Bíblia declara que Jesus pronunciou-se dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele indicava para a vitória, dizendo para você: isto vai passar. A primeira praga que Deus mandou para o Egito, e o povo de Israel estava lá, foi o sangue, e as águas dos rios, as águas de todos os poços se tornaram em sangue, e Deus permitiu. A segunda praga foi a praga de rãs. As rãs invadiram todas as casas, inclusive as casas do povo de Israel. Veio a praga dos piolhos e invadiu o Egito e tomou conta de toda a nação, onde estavam quase 2 milhões de judeus ali, juntamente com todos os egípcios. Deus manda a quarta praga, a praga das moscas. E eram tantas moscas, que eles não eram capazes de espantar aquelas moscas. Mas Deus sempre prometendo: eu vos libertarei do sofrimento do Egito. E quanto mais Deus mandava praga, mais Faraó pressionava aqueles que os tinha como escravos. Os israelitas estavam sofrendo uma pressão tremenda a nível de trabalho. Em seguida, nós vemos a peste nos animais. Os animais também foram acometidos de uma grande peste e todo o gado morreu. Porém, nenhum animal do povo israelita morreu. Todos sobreviveram. Em seguida, a gente vê a praga das úlceras. Começou a nascer feridas em todo o mundo, mas Deus estava trabalhando em Faraó para que ele libertasse aquele povo. Esse Deus ainda mandou uma chuva de saraiva, a saraiva de pedras, e mata todos os escravos e animais que estavam ali, destruiu todas as plantas, mas o povo de Deus não foi atingido por nenhuma praga. Vem a praga dos gafanhotos, e hoje a gente ouve falar que há gafanhotos enormes na África, comendo toda sorte de vegetação, e eles nunca viram uma praga tão grande como esta. E o Egito passou também. As pragas comiam tudo que sobrou da chuva de granizo que havia atingido aquele povo. Nós vemos também a praga das trevas. Deus escureceu o sol, Deus escureceu a lua, e o Egito, durante 3 dias, ninguém podia enxergar um ao outro, e Deus estava trabalhando no coração de Faraó. Mas veio a 10ª e última praga, e Deus trata com Moisés e mandou Moisés: diga a Arão que proclame ao povo que faça sacrifício, mate um cordeiro, chega nos umbrais das portas, venha e asperge o sangue nos umbrais das portas. Esta noite o anjo da morte entrará no Egito, e todos os primogênitos de todas as casas, aonde não houverem
o sangue nos umbrais das portas morrerão. Eu quero dizer para você, e a minha atenção para Deus foi grande ontem, quando Deus dizia para mim assim: eu estou trabalhando no mundo, a igreja está no mundo. Eu já havia dito a vocês que no mundo tereis aflições, mas eu tenho uma saída no meio da tempestade. E o anjo da morte passou, nenhum filho de Israel morreu, mas o primogênito, que levaria a descendência dos egípcios, todos eles morreram. Deus toca no coração de Faraó, e Faraó então liberta Israel. Israel sai a caminho do deserto e caminhou por 3 dias, e eram quase 2 milhões de pessoas, fora o gado, as ovelhas, as vacas e todo o gado que pertencia a eles, e todas as riquezas eles saíram carregando consigo. Moisés, quando se depara com esse desafio, ele mostrou e revelou o melhor de si que ele tinha, mas quando ele estava diante do pior conflito, ele também mostrou o pior de si que estava nas entranhas de um ser humano. E o Senhor diz a Moisés: olha, você está hoje enclausurado, porque o mar vermelho está na tua frente, as montanhas estão ao lado. E Moisés começa a clamar a Deus, e o exército de Faraó era composto de 600 carros. Em cada carro havia 4 pessoas, então seriam 2.400 pessoas que vinham no encalço do povo de Deus para matá-los. Por quê? Porque Faraó, Deus endureceu o coração dele, e ele disse: por que deixamos esse povo ir? Quem vai trabalhar por nós agora? E sai em perseguição. Deus sabia o que estava fazendo, porque quando há um problema grave, Deus conhece a solução para aquele problema. O povo entrou em pânico, como hoje vivemos em pânico, porque todas as notícias que chegam até nós são notícias de morte, notícias de doença, notícias de hospitais lotados, notícias de pânico, e há muita gente com medo, aterrorizado, assim como estava aquela nação de Israel ao lado das montanhas e diante do Mar Vermelho. Mas existem momentos em que Deus, ele espera de nós uma atitude. No 3º dia, Moisés já não suportava mais o povo dizendo: porque o Senhor não nos deixou lá no Egito, pelo menos nós teríamos covas para ser enterrados. E Deus trata novamente com Moisés, e no capítulo 14 do livro do Êxodo, lá no versículo 15, então disse o Senhor a Moisés: porque clama a mim, dize ao povo que marche. E eu estou dizendo a você: não pare, continue marchando, não diminua a oração, não diminua o jejum, não diminua a tua fé, porque o nosso destino é a Canaã celestial. Hoje eu te convoco, não pare, porque Deus tem uma saída para cada dificuldade, e Deus tem uma saída não somente para o Brasil, mas para todo o mundo. Deus está tratando com os homens. Os homens, eles submergiram no pecado. E hoje nós vemos que não nos damos conta das pestes que já vieram ao nosso encontro. Nós vemos as pestes que vieram lá no passado, como o sarampo e outras pestes. Mas nós vemos também pestes
que têm chegado até nós, como o câncer, pestes como a AIDS, pestes como agora o coronavírus, para que eu não me estenda muito falando de pestes, porque eu quero te falar de vitória no dia de hoje e profetizar uma vitória grande que Deus tem. Mas há um conflito na fala de Deus na mente de Moisés, porque o mar na frente, o mar vermelho, ao lado, montanhas. E Deus disse a ele, dize ao povo de Israel que marchem. Que mensagem ele poderia dizer a um povo que já estava diante do mar? Mas Deus lhe deu uma ordem e disse, Moisés, levanta a tua mão sobre o mar com a tua vara, com o teu cajado e fende as águas. A palavra fender, ela significa partir ao meio, abrir em duas partes. E Moisés creu. Moisés obedeceu. E os historiadores dão conta de que da margem que Moisés estava para outra margem do mar era aproximadamente 300 quilômetros. O exército de Faraó vinha se aproximando e o povo de Israel viu o exército de Faraó. E aí entraram em pânico, mas Deus, que tem uma saída no meio da adversidade, estava presente. Deus pegou a nuvem de fogo e mandou para trás. E essa nuvem fazia escuridão para o exército de Faraó. Mandou o anjo para trás. E o anjo começou a trabalhar nas carroças, e as rodas das carroças iam soltando, e o exército ia andando dificultosamente. Enquanto o mar se abriu, e eu creio, e eu profetizo, que aquela terra, ela ficou nivelada, o povo entrou com uma muralha de água direita, uma muralha de água esquerda, porque um vento do Oriente soprou a noite toda e ao amanhecer o campo estava livre para que eles passassem pelo meio do mar com os pés enxutos. Deus estava agindo, Deus estava trabalhando, Deus está agindo, Deus está trabalhando. Milhares de vidas saberão que Deus é o Senhor que tem o controle de todas as coisas. Deus está no controle do coronavírus e Deus está chamando a minha atenção, a tua atenção, para nos voltarmos para Ele, porque Jesus vem breve para arrebatar a sua igreja e nos levar para Canaã celestial. A promessa de Deus para Israel era, eu vou vos levar para uma terra onde mana leite e mel. Porém, assim que atravessaram o mar, Deus disse, Moisés, agora fique atrás do povo, porque a porta que eu abri para Israel sair é a porta que eu vou fechar. O exército de Faraó já estava no meio do mar e Deus disse, Moisés, estende a tua mão sobre o mar, porque eu vou fechar as águas. E assim Deus fez, o mar fechou e o exército foi sufragado pelas águas e todos morreram. E Deus disse, Moisés, esses corpos que você vê aí, boiando sobre a praia, nunca mais o povo de Israel os verás. Deus destruiu o exército de Faraó. Deus destruirá a praga do coronavírus. Mas tudo temos que encontrar, como em Eclesiastes, há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. E eu me lembrei nesses dias que hoje você não pode abraçar um neto, você não pode abraçar um filho, você não pode estar abraçado com as pessoas, você tem que manter
uma distância e não pode falar perto. Isto é horrível. Estamos confinados em casa. Há um ataque psicológico, levando tédio, levando desespero em todos quantos estão confinados. E as doenças estão atingindo os lares. Se não é um coronavírus, é uma doença psicológica, mas Deus tem a solução para tudo isso. E quando Moisés passou, se deparou com o deserto. E quando ele viu o deserto, Deus disse para ele: olha, eu desviei vocês do caminho dos filisteus, porque haveria guerra e eles matariam vocês, e alguns israelitas voltariam para o Egito, portanto, eu estou lhes levando pelo caminho mais longo. E a gente às vezes fica sem entender por que tanta demora para Deus agir, por que um caminho mais longo, por que tantas dificuldades, mas o Deus de poder e de autoridade, Ele sabe como nos conduzir, Ele sabe como nos quebrantar. E a Bíblia diz que a um coração contrito não desprezará o Senhor teu Deus. Deus tem recolhido todas as nossas lágrimas. Deus tem recolhido todo o nosso clamor. E o nosso clamor faz com que Deus tome atitudes em nosso favor. Ore, clame, fale com Deus, mude a maneira de viver, se arrependa dos seus pecados e deixa Deus entrar na tua casa, para que Deus não mude apenas o Brasil, mas mude o mundo, porque o propósito dele é salvar milhares e milhares, milhões e milhões de vidas para levar para Canaã celestial. Eu vejo que aquele povo, em determinado momento, começou a murmurar de Moisés e disseram: e agora, Moisés? Nós já estamos caminhando no deserto, já se passaram 3 dias e não há água, e agora nós vamos morrer de sede no deserto. E eu quero dizer para você, um confinamento em casa é um grande deserto, mas deserto é lugar de milagre, deserto é lugar de manifestação de Deus, deserto é lugar onde Deus se revela, deserto é lugar onde Deus quer tratar conosco para que a gente mude de atitude e quando sairmos do deserto, com certeza sairemos outras pessoas melhores, mais fortes, mais cheias do Espírito Santo. Deus tem tochas de fogo viva para colocar na cabeça de cada um de nós, para que todos nós venhamos a fazer o avivamento da última hora, aonde a mão dele vai operar sinais, prodígios e maravilhas, e todos reconhecerão que Deus, o Senhor dos exércitos, ele é o nosso Salvador, na pessoa de Jesus Cristo, e Jeová o Senhor é o nosso Pai. Mas Deus não nos deixa no meio do deserto sem trazer a provisão. Deus tem trazido a provisão. Não tem faltado pão, não tem faltado a água, não tem faltado a vida e também não tem faltado o oxigênio para a gente respirar, pelo qual nós não pagamos 1 centavo e temos respirado. Eu, há 68 anos, venho respirando esse oxigênio e vejo hoje como é bom poder respirar um ar livre com oxigênio. Deus fabrica o oxigênio para suprir a necessidade de todos os seres viventes. E agora Moisés começa a receber a grande reclamação e Deus toma uma atitude.
eles param diante de uma fonte chamada Mara. Mara que significa amargo. As águas eram amargas. E Deus disse: Moisés, eu tenho solução para isso. Pega aquele pedaço de lenho, joga aí nessa fonte. E as águas tornaram-se doce e todos beberam e se saciaram. No dia de hoje, eu quero dizer para você, assim como Israel passou pelo Mar Vermelho, e Deus, ele tem chaves para abrir toda sorte de portas que existem. Deus nos fará passar do outro lado do coronavírus. Só que existe uma regra para nós os homens. Deus é atemporal, mas nós somos temporais. Então, para os homens, há um tempo e há um modo. E hoje, eu venho profetizar para você, não vai demorar muito tempo. Não vai levar 40 anos, como passou o povo de Israel, 40 anos no deserto. Mas Deus tem o tempo determinado para levantar de sobre a terra todo esse mal que está aí. Deus está capacitando homens da ciência para criar remédios, antídotos, e no momento certo o mal será aniquilado. E no dia de hoje, eu quero profetizar a você: desistir nunca, avançar sempre. Coloque a tua fé em ação e o Deus dos céus está abrindo o céu hoje, entrando na tua vida, e com esta palavra forte que Deus me deu, a tua vida vai mudar. Creia somente naquilo que eu preguei, porque a glória do Senhor está sobre nós e Deus nunca nos abandonou e nem nos abandonará. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. E nesse momento, depois desta palavra poderosa e de fé, eu quero orar por você e com você. Pai, em nome de Jesus, o Senhor da glória, a autoridade das autoridades, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, eu chego diante do teu trono, ultrapassando os portais celestiais, para pedir em favor dos meus irmãos que me ouviram, para pedir em favor do Brasil, em favor do mundo, a tua bênção de cura, não só do coronavírus, mas de toda sorte de pecados. Na autoridade do nome de Jesus ainda, eu ordeno que o mal saia, que o mal vá embora e que nós tenhamos uma vida normal, mas que a gente saia com uma nova consciência de vida, de fé e de esperança. Pai, visita ali o Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, toca no nosso presidente da República, coloca inteligência nele, para que aquilo que estiver nos limites dele, ele possa fazer. Pai, toque em cada governador de estado, toque em cada prefeito de estado, que estão com a responsabilidade de decretar, Senhor, para que a gente cumpra. Mas eu sei que assim como fizeste com Daniel, fizeste o rei Dario mudar o decreto, assim como fizeste com Mesaque, Sadraque e Abedênego, e fizeste Faraó mudar os decretos, tu também trabalharás nesta terra, mudando toda sorte de decreto. Aqueles que estão enfermos no hospital, manda, Senhor, manda miríades de anjos que entrem nos hospitais, curando os enfermos, aniquilando toda sorte de enfermidade. Ao aflito dá-lhe a paz, ao oprimido a liberdade, e que a partir deste dia, e que a partir desta oração, a força, o vigor, o renovo, tome conta de cada um agora aqui, Senhor. Abençoa todas as autoridades do nosso país e nos dá a tua bênção de vitória,
em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.